Vamos para as informações. Ontem teve a entrevista coletiva do técnico Tite após a derrota do Flamengo para o Grêmio. Repito o que eu falei na minha live, eu acho que o Flamengo merecia a vitória, o Flamengo teve condições de vencer, os garotos deram conta do recado, Matheus Gonçalves, Everton Araújo, o zagueiro Cleiton, mas os mais experientes não deram conta do recado, muito pelo contrário, atrapalharam. Leia-se, Matheus Cunha falhou em 2 gols do Flamengo, e repito, galera, não é goleiro para o Flamengo, ele não é confiável, a gente sabe que uma hora ele vai falhar, e ele sendo o goleiro da Copa do Brasil, o meu medo é que ele falhe justamente nesse jogo importante, na semifinal da Copa do Brasil diante do Corinthians. O Davi Luiz foi mal, o Ayrton Lucas foi mal, o Alan foi muito mal e o Carlinhos também foi muito mal. E já já a gente vai falar sobre o Carlinhos porque ele pode ser punido. E nessa entrevista coletiva, o Tite, em determinado momento, chegou a falar: vou ser curto e grosso. O Flamengo jogou e o Grêmio ganhou. Beleza, Tite. No fim das contas, quem levou os 3 pontos para casa foi o Grêmio. Falta uma autocrítica ao Tite, à comissão técnica do Tite, porque eles nunca, parece que eles erram. Nunca. Na entrevista coletiva eles nunca erram. É sempre justificando. Inclusive, eles precisam justificar o porquê o Flamengo tem sofrido tantos gols. É muito fácil fazer gol no Flamengo, gente. Se a gente for olhar a tabela do Campeonato Brasileiro, dos 8 primeiros colocados, os 8 primeiros ali, o Flamengo é o time que mais sofreu gols. Só para vocês terem noção, o Flamengo sofreu mais gols que o próprio Fluminense, que hoje está na zona de rebaixamento. Isso é inexplicável. O Tite sempre ficou conhecido pela qualidade em ajustar setor defensivo. Era uma virtude dele. No Flamengo ele até começou bem nesse sentido. Ele falava equilíbrio, ele buscou equilíbrio e conseguiu em determinado momento. Só que, de uns meses para cá, o setor defensivo despencou o desempenho e o Flamengo vem sofrendo muitos gols. Lembrando, se quiser passar de fase na quinta-feira na Libertadores, o Flamengo não pode sofrer gol. Até pode, mas se sofrer um gol, tem que fazer 3. Ou fazer 2 para poder levar a disputa para os pênaltis. Então, o Tite precisa ajustar o setor defensivo do Flamengo. E nessa entrevista coletiva, ele foi questionado sobre a não utilização de Gabigol. E ele disse o seguinte: plano geral, abre aspas aí, o técnico tem que ter a capacidade de trabalhar o atleta e dar oportunidades para que ele possa melhorar e evoluir, e não cortar a cabeça no primeiro erro. Não sei qual foi o tempo, mas foi muito tempo em que o Gabriel não teve condições físicas ou clínicas em termos de recuperação. Quando cheguei ao Flamengo, ele estava assim, em recuperação. Ele teve uma série de problemas físicos. Quando eu cheguei, ele estava se recuperando. Nesse momento, ele está se recuperando. E o Tite ainda destacou Pedro, Luiz Araújo e Everton Cebolinha, concorrentes do Gabigol ali no setor ofensivo, por uma vaga no ataque, e eles atravessavam um grande momento enquanto estavam à disposição da comissão técnica. Abre aspas. Talvez o fator mais determinante tenha sido essa série de problemas físicos. Talvez, quando esteve em condições, oportunidades teve. Não só o Everton, o Luiz Araújo estava no melhor momento da carreira, o Pedro estava no melhor momento da carreira, Cebolinha estava no melhor momento, acho que só tinha visto o Cebolinha assim no Grêmio quando foi campeão da Copa América comigo na seleção. Te respondendo, ele falando isso para o repórter, as lesões, essa falta de continuidade em treinamento em alta intensidade em função dessa sequência de situação. Por exemplo, ele estava machucado, entrou contra o Vasco e sentiu no primeiro movimento. Você viu? Isso acaba prejudicando essa sequência. Disse o Tite explicando por que não utiliza o Gabigol. Gente, assim, eu quero saber se vocês foram convencidos, mas em vários momentos, quando o Gabigol estava 100%, o Gabigol não foi utilizado. Inclusive, na ausência recentemente do Pedro, quando o Gabigol estava 100%, quem entrou na frente dele foi o Carlinhos. Eu não me convenci com essa resposta. Beleza. Isso de problema físico do Gabigol pode até prejudicá-lo. E com certeza prejudicou. Ele ficou um longo período sem poder treinar com os companheiros. Com certeza prejudicou. Mas eu tenho certeza que se o Tite gostasse do futebol do Gabigol, em algum momento ele seria mais utilizado. Ou ele estaria na frente do Carlinhos. E por falar em Carlinhos, já já vou explicar a situação do Carlinhos,
Antes eu quero saber de vocês se vocês foram convencidos pela resposta do Tite sobre Gabigol. E por falar em Gabigol, galera, estão dizendo por aí que eu havia dito que o Gabigol estava afastado. Eu nunca falei isso, até porque para utilizar a palavra afastado é algo muito sério. Nenhum clube, não é o Flamengo não, nenhum clube pode chegar e simplesmente afastar um jogador assim de uma hora para outra. Eu nunca falei isso. Eu falei que o Gabigol corria chances de até mesmo não jogar mais até o fim do contrato, ou seja, não ser mais utilizado, tendo em vista que ele é a última opção do técnico Tite. Inclusive, isso foi dito por uma pessoa que é da diretoria do Flamengo, obviamente, porque o Gabigol e o Tite, a gente sabe que a relação ali não é das melhores. Agora, dizer que ele foi afastado, em nenhum momento eu falei isso. Sobre Carlinhos, ele pode ser punido. Ele foi expulso, eu acho até que foi uma expulsão exagerada, mas ele foi expulso, ele deu mole, ele foi juvenil, deu margem para o Cânime fazer aquele carnaval todo, o árbitro caiu do zagueiro do Grêmio e acabou expulsando o Carlinhos prejudicou o Flamengo. Na saída do gramado, ele deu um soco na cabine do VAR, e ele pode ser punido por conta desse soco. Por quê? O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, vai avaliar o caso e a tendência é que ele seja enquadrado no artigo 219 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que fala em, abre aspas, danificar praça de desportos, sede ou dependência de entidade de prática desportiva, e isso prevê como pena suspensão de 30 a 180 dias, podendo ser acumulada com multa de 100 a 100 mil reais, além de indenização pelos danos causados. O Gatito, goleiro do Botafogo, ele fez a mesma coisa que o Carlinhos fez, deu um soco, enfim, danificou o VAR. E ele foi julgado e pegou uma suspensão de 3 jogos no Campeonato Brasileiro e foi multado em 26 mil reais. O goleiro também gravou um vídeo pedindo desculpas pela atitude e reconhecendo o papel do VAR. Então, o Carlinhos certamente será punido, resta saber por quantos jogos. E na boa, assim, sendo bem sincero, não vai fazer falta, né? Não vai fazer falta no Campeonato Brasileiro. No jogo de quinta-feira, o Peñarol goleou o Cerro Porteño no final de semana, 5-0, e o técnico Diego Aguirre, na entrevista coletiva depois do jogo, falou sobre o duelo com o Flamengo na quinta-feira. Abre aspas, ainda é um sonho e é verdade que está um pouco mais perto do que há alguns dias, mas vai ser muito difícil. Temos que fazer um jogo tremendo, dar tudo de nós e contar com todas as pessoas. Será uma festa e uma oportunidade histórica. É muito difícil controlar a ansiedade, é difícil dormir, as emoções são difíceis. Temos que dar tudo para nos qualificarmos. É uma responsabilidade muito bonita, relatou Diego Aguirre, técnico do Peñarol. E para esse jogo, a torcida, vocês viram no último vídeo, abraçou a causa, inclusive nessa terça-feira, nas redes sociais, os torcedores estão se organizando, uma espécie de aeroflá para poder apoiar o elenco no embarque para o Uruguai. O embarque será à tarde, amanhã à tarde, terça-feira à tarde. O time treina, segunda pela manhã no Ninho do Urubu, almoça no Ninho e à tarde parte para o Uruguai. Quarta-feira finaliza a preparação e os torcedores estão se mobilizando para ir ao aeroporto apoiar a equipe nesse embarque. Eu acho bacana demais, acho que está certo. Quem puder ir, vá. Que eu não posso ir, enfim, faz parte, mas você podendo ir, puder abraçar a causa, apoiar o elenco rubro-negro, eu acho que nesse momento todo torcedor do Flamengo deveria acreditar que o Flamengo vai reverter esse placar. Difícil, muito difícil, é uma missão muito difícil, mas não é uma missão impossível. O torcedor do Flamengo, o jogador do Flamengo, a diretoria do Flamengo tem a obrigação de acreditar. O Flamengo é enorme, o Flamengo é gigante, a camisa pesa, o adversário tem medo de jogar contra o Flamengo. E o Flamengo tem sim que pensar em reverter esse placar, não pode jogar a toalha. E para esse jogo, o time praticamente definido, Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alexandre na lateral esquerda, Léo Ortiz entrando na vaga do Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique e Gonzalo Plata. Vê, o Gabigol tá treinando titular? Não, não tá treinando titular. Para quem me questiona isso aí, para quem me pergunta isso aí.